Hoje a gente vai fazer uma viagem por um dos textos mais misteriosos e fascinantes da história, para tentar desvendar os segredos do universo, mas pelos olhos de Enoque e sua visão extraordinária do cosmos. Já parou para pensar nisso? Antes de existir telescópio, antes da física moderna, como é que a humanidade entendia o mundo ao redor? Bom, o livro de Enoque nos dá uma resposta incrível para isso. É como um mapa de um cosmo que não é governado pelo acaso, mas sim por uma ordem divina, super precisa. Nessa nossa jornada, a gente vai passar por 5 grandes segredos. Primeiro, o que é esse livro tão enigmático? Depois, como funcionava a maquinaria do céu? Quais eram os pilares que sustentavam a Terra? Que tipo de conhecimento proibido bagunçou tudo? E, por fim, qual era o propósito por trás de toda essa revelação? Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, o que exatamente é esse texto? E por que, mesmo depois de milênios, ele ainda mexe tanto com a nossa imaginação? Olha só, este livro é o que chamam de apócrifo, ou seja, ele não entrou na maioria das Bíblias que conhecemos hoje. Ele se apresenta como uma revelação divina que foi dada a Enoque, aquele homem que, segundo as Escrituras, andou com Deus. E o livro nos dá um vislumbre de um mundo antes do dilúvio, um mundo cheio de anjos, gigantes e segredos celestiais que, de alguma forma, moldaram o nosso destino. Agora, vamos para a segunda parte, que é uma das mais fascinantes. Como o livro descreve a estrutura do universo? E pode esquecer a ideia de caos, de aleatoriedade. Aqui, o cosmo é visto como uma máquina perfeita, sabe? Uma verdadeira obra de engenharia divina. A palavra-chave aqui é imutabilidade. Para Enoque, o movimento dos astros era prova de uma lei divina que simplesmente não podia ser quebrada. O Sol, a Lua, as estrelas, todos eles são obedientes, seguindo ordens precisas sem nunca, jamais falhar. E como é que essa ordem toda funciona na prática? O sistema todo opera através de 12 portais celestiais. Pense assim, 6 portões no leste, por onde o Sol e a Lua nascem, e outros 6 correspondentes no oeste, por onde eles se põem. É um movimento que parece um relógio cósmico. O Sol passa um mês em cada par de portões, e é a posição dele que determina a duração do dia e da noite, criando as estações do ano com uma precisão assim absurda. É uma verdadeira coreografia celestial que se repete sem falha nenhuma. E para fechar essa matemática divina, a gente descobre um dos segredos mais interessantes do livro, um calendário de 364 dias. É um ano perfeito, simétrico, pensado justamente para que esse relógio cósmico nunca se atrase nem se adiante. Tudo termina sempre em perfeita harmonia. Bom, a gente já olhou para os céus, agora vamos descer para a Terra. Enoque também teve visões sobre os fundamentos ocultos do nosso mundo, revelando que os fenômenos da natureza também seguem uma ordem superestruturada, bem divina. Nessa visão de mundo, nada acontece por acaso. O granizo, a neve, as nuvens, os ventos, eles não surgem do nada. Pelo contrário, eles são guardados em câmaras ou depósitos celestiais e só são liberados quando o plano divino permite. A Terra aqui é imaginada como uma estrutura física mesmo, bem estável, apoiada em pilares. E os ventos? Eles não são só correntes de ar, são forças fundamentais que literalmente sustentam o planeta e o céu no lugar. Até agora, a gente viu um universo de ordem, de harmonia, tudo certinho, mas é aqui que a história dá uma virada bem sombria. Um tipo diferente de segredo é revelado, mas não por Deus, e sim por seres rebeldes. E esse conhecimento não trouxe ordem não, trouxe destruição. Vamos então para a quarta parte para entender a origem do caos. É aqui que entram em cena as sentinelas, também conhecidos como vigilantes, anjos que quebraram uma lei sagrada e mudaram o rumo da história da humanidade para sempre. O problema deles foi duplo, sabe? Eles não só se uniram com mortais, o que já era proibido, mas também ensinaram coisas que a humanidade não estava pronta para saber. Basicamente, eles abriram para o mundo todos os segredos que eram feitos nos céus. E esses segredos levaram direto para a corrupção. A metalurgia, por exemplo, não virou progresso, virou guerra. A feitiçaria trouxe a descrença. A observação de estrelas para fazer adivinhação distorceu toda aquela ordem divina que a gente viu. Até a cosmética e o uso de joias foram revelados como fontes de vaidade e pecado. Aqui está o centro do conflito. De um lado, a gente tem o conhecimento que vem de Deus, que sustenta a ordem e a harmonia do universo. E do outro, o conhecimento trazido pelos anjos caídos, que só semeia o caos e destrói a harmonia da criação. E tudo isso nos leva à pergunta final. Por que Enoque recebeu todas essas visões?
Qual era o sentido dele conhecer tanto a máquina perfeita do céu quanto a corrupção terrível aqui na Terra? A grande sacada é a seguinte: entender a ordem do cosmo era essencial para entender a gravidade do que os anjos fizeram. O conhecimento de Enoque serviu como testemunho. A mesma lei que governa as estrelas seria usada para julgar quem trouxe o caos. O dilúvio e o julgamento final, então, não foram atos aleatórios, mas sim a restauração da ordem divina. E a gente termina essa exploração com essa pergunta no ar. O livro de Enoque seria só uma janela para a gente espiar uma cosmologia antiga? Um jeito de explicar o mundo antes da ciência? Ou será que os seus avisos sobre conhecimento proibido e julgamento final ainda têm uma mensagem para nós hoje? A resposta, talvez, fique em algum lugar entre a história e a profecia.